Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o professor do futuro. Eu estou pensando aqui no professor do futuro, tendo em vista o professor dos dias atuais, fazendo uma comparação com o professor do passado, que foi formado nesse país. Profissão essa que já teve seus momentos de charme. De charme, evidentemente, para poucos. A partir do momento que a educação vai se popularizando e que o direito vai se aproximando da população como um todo, essa qualidade, esse charme em relação à educação começa a minguar. Não podemos nos esquecer que nos primeiros anos do Brasil imperial, o charme do professor tinha um ar europeu, afinal de contas, no Brasil colônia eram os nobres, as pessoas com condições econômicas, com proximidades com a coroa, os filhos dos marqueses, duques e... enfim, essas pessoas é que tinham acesso à educação europeia, evidentemente, que se a educação era para poucos, quando algo é para poucos, quando esse privilégio é para poucos, há uma demanda de prestígio para tal coisa, para tal profissão, principalmente se ela é desejada pela maioria das pessoas. Então tivemos esse momento. Depois entramos no período republicano, aliás, voltando ao período imperial, ser professor tinha um caráter tão nobre que a própria vontade, que o próprio desejo de Dom Pedro II era ser professor. Você sabia? Aliás, o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, tem esse nome, um colégio até hoje muito bom, apesar de ser público, com toda a infraestrutura, tem esse nome porque aos sábados Dom Pedro II ia lá dar sabatina. Por isso é que sessões de perguntas se tornou sabatina. Uma pessoa, por exemplo, quando ela é guindada ao Supremo, ela é sabatinada pelo Senado, porque esse nome, sabatina, ocorre porque Dom Pedro II se dirigia ao colégio para sabatinar as pessoas, sabatinar alunos. Mas passou o período imperial, entramos no período republicano, e a república, evidentemente, não acolhe em igualdade as pessoas. Evidentemente, a educação continuou sendo um privilégio para poucos. Porém, apareceu o governo Vargas com um projeto de educação pública mais alvissareiro. E essa educação pública começou a ser aplicada no Brasil, inspirada também pelos pioneiros da educação que fomentaram ideologicamente esse momento com as ideias de liberdade trazidas pela República e auxiliado por homens como Capanema, auxiliado pelo projeto musical de Villa-Lobos e com toda aquela aura de cultura onde o Brasil buscava um reconhecimento, onde a pergunta era o que é o Brasil? Ser professor passou a ser uma profissão muito bem quista, bem remunerada. Havia prestígio entre os professores. Mas por quê? Porque as professoras, não necessariamente os professores, eram as mulheres dos homens de prestígio da cidade. Meu pai pegou essa fase. Meu pai era educado, ia para o colégio Camisão, lá tem um primeiro nome, lá no distrito de Santa Anésia, distrito de Piraí, interior do Rio de Janeiro, Coronel Camisão.
Meu pai ia para esse colégio e era educado por professoras que eram as madames. Evidentemente que essas mulheres levavam os prestígios dos seus maridos para a escola. E ali, mas a educação não era um direito de todos. Os pais levavam os filhos à escola e aqueles que a escola achava que iria seguir, seguia. Aqueles que a escola achava que ia ficar pelo caminho, ficava. Havia uma exclusão. Meu pai parou na 4ª série, minha mãe na 7ª, e não havia essa preocupação de educar a todos igualmente. Mas as mulheres, nesse período, levavam o prestígio dos seus maridos para a escola. Então, isso durou até meados da década de 60. Meu primo, né? Que é um primo que eu gosto muito, chamado Valmir. Aliás, foi a primeira pessoa que eu conheci, que eu considerei culta, meu primo. Me influenciou muito, positivamente, inclusive. E ele dizia que ele pegou em Barra do Piraí essa nata de professores de mulher, onde as mulheres de prestígio levavam seus prestígios para a escola. Eu peguei o finalzinho desse período ali até o final da década de 80 em Barra do Piraí, onde as professoras, mulheres de prestígio da cidade, já não eram mais professoras das escolas públicas. Elas estudavam aula em escolas particulares. Onde eu estudava, Colégio Medianeira, Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira de Barra do Piraí, e tinha também o Mireta Baronto, né, chamado também de Semiba, tinha também o Colégio Cândido Mendes. Então ali ainda se preservava alguns professores que eram da elite, mas davam aula em escola particular, não mais na pública. Então, mas só que a educação começou a sucatear a partir da década de 70, no final da década de 60 e década de 70 para frente. Os movimentos de greve começaram, greve de professores, reivindicando melhores salários, melhores condições. E isso aconteceu também porque as mulheres de prestígio foram embora, quando percebeu que a escola já não estava sendo valorizada. E os mais carentes começaram a se aproximar da escola. E aí nós tivemos alguns problemas, porque quando as mulheres de prestígio estavam, elas traziam o prestígio. Quando as camadas mais carentes começaram a ser professores, eles começaram a levar o seu hábito de não ter uma vida tão abastada assim. E isso é um problema, porque às vezes o que nós entendemos como bom salário, boas condições, é o pouco para a elite. Porque nós viemos das camadas mais carentes, em grande parte, nós professores. E só que tentamos fazer uma revolução e temos tentado a partir do ECA, a partir nossa lei de educação, da nossa LDB. Houve uma LDB feita em 46, porém, no seu desenvolvimento, a ditadura militar a cancelou e em 96 retornamos com uma LDB baseada na Constituição que havíamos feito. E temos tentado democratizar. Mas essa democratização acabou se tornando um entupimento da escola sem que houvesse uma bagagem, uma bagagem cultural, ou seja, um capital cultural dos pais, dos alunos, e os alunos estão na escola e ainda estamos naquela discussão, aprova ou não aprova? Só aprova quem realmente aprende ou não? A minha opção é a seguinte, eu valorizo mesmo, é o momento de diálogo, o momento onde eu estou dialogando com o aluno, anota ou não nota, se ele vai passar ou não, eu acho isso segundo plano. Hoje, para mim, o meu método é esse. Eu valorizo o bate-papo do dia a dia com ele. Eu procuro deixar uma marca. Essa é a minha briga hoje. E é difícil, porque nós temos uma grande dificuldade de compreensão de conceitos. E educação é conceito, é compreender conceito. Porque não é só aprender uma profissão, é aprender a ética, é aprender cidadania, é aprender
o desenvolvimento, a se desenvolver culturalmente. E para se desenvolver culturalmente, precisamos ter contato com coisas que nos humanizam, com a arte, com a cultura, com a filosofia, com a sociologia, com a história, com os conceitos. E às vezes é difícil passar conceitos para essa demanda, para essa camada, com muita dificuldade de leitura, de interpretação de texto, muito analfabetismo funcional. Então, hoje, esse é o professor do presente. Diante dessa demanda, diante dessa realidade. E esse professor agora, cada dia mais acuado, diante de um Estado que resolveu entender que o professor é o culpado, que o professor de uma sociedade que se volta para a extrema-direita, que entende que o professor é o grande inimigo da nação e tem feito essa propaganda. E o poder público acuado, ou seja, o poder público está agindo da seguinte maneira com o aluno. Sabe aquele pai que não consegue cuidar do filho direito, ou seja, com a atenção devida? Aí mima, o Estado está criando um Estado, uma demanda de jovens mimados. Mimado que pode falar qualquer coisa, que pode trazer os pais na escola para falar qualquer coisa. Os pais, e o pai, quando fala, quando vem, quando a família vem, o professor fica acuado. Por quê? O professor está com medo do aluno, com medo, porque qualquer denúncia que é feita contra ele numa corregedoria, a corregedoria fala assim pra gente, quando a gente vai lá: cuidado, porque isso pode crescer, 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 crescer. Ou seja, a coisa pode crescer e pode afogar a gente, ou seja, se a coisa crescer, a gente morre afogado na coisa que cresceu. Então, olha que ponto nós chegamos. A coisa pode crescer. Ela pode crescer, ela pode tomar um corpo, porque a gente não sabe, não tem controle do que as pessoas falam. Então, nós estamos hoje diante desse professor do presente. Esse professor não tão bem remunerado, esse professor que trabalha em condições muito difíceis, muito adversas, que precisa trabalhar demais em trocentas escolas e que está diante desse público com dificuldade de compreender conceitos. Esse é o professor do presente. Mas eu gostaria de chamar a atenção para as possibilidades de um professor do futuro. E nós somos esse professor do futuro e eu quero dizer quem é esse professor do futuro. Mas antes de eu dizer isso, se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, dê like, compartilhe, principalmente se você entende o objetivo desse canal. São dois: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público e, além disso, combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário que também dividiu a educação em nós e eles, né? Professor contra aluno, aluno contra professor, que é um ambiente onde tensionamento entre professores e alunos. Foi criado um clima de desconfiança do aluno para com o professor. E do professor para com o aluno, porque precisa se defender. E nós precisamos, inclusive, nesse projeto que o Estado do Rio está montando esse ano, de gentileza gera gentileza, recuperar a amizade entre professores e aluno. Não necessariamente a amizade individual, mas a amizade como pressuposto. O aluno é potencialmente amigo do professor e vice-versa. Professores e alunos precisam se atrair novamente e não se repelir. Mas passou-se essa ideia para a gente de que o professor tem que se afastar do aluno. A ideia é essa: o professor se afastar do aluno, se afastar emocionalmente, se afastar emocionalmente mesmo. Essa é a ideia. E nós estamos caindo nesse papo. Não vou cair nesse papo. Não pode passar Facebook para o aluno não pode entrar no Facebook do professor e vice-versa, não pode trocar o WhatsApp. Troco. Eu tenho Facebook de aluno e vou continuar tendo se tiver que ter. Porque não tem nada de mais conversar com o aluno no Facebook, no WhatsApp. Vamos quebrar esse negócio, vamos acabar com esse negócio. E o professor do futuro é esse professor. É esse professor que primeiro reconstrói a amizade entre professores e alunos. Esse professor hoje também é o professor do futuro. O outro professor do futuro é o professor que cria canais
de diálogo com a sociedade e com o poder público, porque os canais estão dilacerados. Cadê o CEP? O CEP não aparece. O CEP está lá cuidando dos interesses políticos. De vez em quando faz alguma coisa boa. Não vou dizer que o CEP não faz nada por nós, porque faz. Mas o CEP está lá dentro da sua caixinha, dentro da sua casinha. E a gente não vê o CEP nas escolas. A direção do CEP nas escolas. Os diretórios não estão nas escolas. O CEP não caminha sem recursos. Cadê o CEP? Não tenho visto. Mas eu quero parabenizar o CEP. Não estou dizendo que o CEP é descartável, não. Mas o Professor do Futuro cria canais de diálogo com o poder público, independente, evidentemente convidando o CEP mas fazendo... O professor precisa fazer um movimento de diálogo independente da SEDUC, independente do CEP. Então, proposta número 1. Vamos fazer um congresso de professores. Vamos fazer um grande congresso de professores, mas não das dependências da SEDUC. Vamos fazer, por exemplo, na ABI, com temas específicos, e vamos conversar de professor para professor. Chama alguém do CEP para dar uma palestra, mas nós, professores, é que vamos organizar esse congresso. Outra coisa que o Professor do Futuro precisa fazer. Nós precisamos conversar com as coordenadorias. Está insuportável esse negócio de toda hora chegar pai de aluno na escola e a direção da escola ficar baixando a cabeça para pai de aluno. Não, as direções e as coordenadorias têm que nos respaldar, porque estão partindo do pressuposto que nós somos culpados, que nós somos o perigo. E o jovem é sempre a supervítima diante de uma super suspeita que é o professor. Então o professor do futuro que eu estou propondo é esse professor que conversa com as coordenadorias. Vamos nos reunir, vamos bater um papo com as nossas coordenadorias, vamos criar nesse diálogo um documento de demandas do professor. Eu estou chamando você para a gente... Fala aí comigo nos comentários. Pode entrar também no meu privado, no WhatsApp, se você for professor, né? 21 98698 5055. 21 98698 5055. Se você quer esse diálogo, a gente pode criar grupos de WhatsApp para fazer esse movimento. Então, movimento número 1 é fazer um congresso de professores para que a gente possa dialogar entre nós. Número 2, vamos conversar com as coordenadorias, colocar as nossas demandas, quiçá um dia vamos ao poder público colocar todas essas dificuldades. O professor precisa ter voz nessa sociedade. Precisa ter voz. Esse é o professor do futuro. Vamos criar um professor do futuro amigo dos alunos. Nós não somos inimigos dos alunos, nós somos potencialmente amigos dos alunos. Vamos recuperar os laços de amizade entre professor e aluno que a extrema-direita, que o Olavo de Carvalho e esse pangaré chamado Bolsonaro tem procurado cortar. Ok, galera? Vocês são do coração.